Uma boa noite a todos, boa noite a você que está nesse momento acompanhando esse instante de harmonização, de evangelho na sua casa, com a sua família, ou mesmo que você não esteja com a sua família, mas o seu anjo da guarda está aí, não é, Mônica? Boa noite. Boa noite, Rose, boa noite a todos. Boa noite para você que estava aí, né? O pessoal fica mexendo muito no celular e se deparou com essas duas moças falando sobre Cristo, falando sobre Jesus, falando sobre o Evangelho no lar. Convidamos você a participar conosco desse Evangelho, tá bom? Fica aí um pouquinho que você vai gostar. Aproveita, dá o seu like, compartilha esse momento tão especial para que todos conheçam essa fala, esses ensinamentos do Cristo que todos nós podemos sim relembrar, viver e utilizar para o nosso dia a dia. Para esse início de semana vai ser uma boa para você, pode ter certeza. E para todos aqueles que você ama, que você respeita, que estão nos seus corações. Tá bom, gente? Então aqui para iniciar esse momento também desse evangelho tão especial para todos nós, eu vou ler aqui uma frase desse livro tão importante para todos, eu tenho certeza que vocês têm aí na sua casa. Citações luminosas, que vocês podem utilizar no seu dia a dia. Sempre quando você começar o seu dia pela manhã, também você pode iniciar lendo uma frase e saindo para trabalhar, saindo de casa ou ficando em casa. Isso é muito especial para todos nós, isso faz muito bem, tá bom, gente? Então, o dia de hoje, dia 26 de julho, eu vou ler aqui para vocês uma frase do nosso irmão espiritual Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, onde ele nos diz: a riqueza de um ser está em sua alma, no seu poder de conhecimento. Conhecimento é tudo, não é, Mônica? Exatamente, Rose. Olha que frase rica, né? Uma frase que toda a espiritualidade fala para todos nós sempre. Estude. Estude. Conheça tudo. Conheça técnicas, conheça a sua... Isso tudo serve para a gente conhecer cada vez mais a nossa vida. E o mais interessante, eles nunca falam... para não acreditar só neles, eles falam, estude para vocês poderem entender o que nós estamos falando. Não precisam acreditar. Um espírito, eles falam mesmo, eles falam não mesmo. Precisam acreditar em nós, porque tudo que falamos está escrito. Está escrito aonde? No Evangelho, nas Bíblias, em tudo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec deixou também para a gente. Então, é isso, gente. O Evangelho... Hoje nós vamos aqui fazer o Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? É esse momento que nós, reunidos com nossos familiares, ou mesmo sozinhos com os nossos anjos guardiões, estamos nos conectando com o plano superior e nossos corações, com a nossa energia, pedindo o quê? Que Jesus possa abençoar cada um de nós, abençoar nossa semana, abençoar a nossa família, e com isso a gente trazer luz às nossas vidas e à nossa casa. E trazer prosperidade, por que não? Né? Todos nós podemos ser prósperos, todos nós podemos receber tudo de bom, porque Deus nos dá essa graça. Né? Deus diz para nós, Jesus disse para nós, todos nós temos nossos talentos. Então por que não utilizar? Não é? E todos nós, né? Ele disse... Brilhe a vossa luz. Exatamente. Vós sois deuses. Exatamente. Só um pai, né? Só um pai. Só um pai para nos dizer isso, nos dá essa força, né? Essa força de liderança das nossas próprias vidas, porque nós temos essa força. Deus nos dá essa força. E Jesus, nos seus ensinamentos, nos traz cada dia mais. O que a gente vai ler hoje, Mônica? Hoje nós vamos ler João
capítulo 10, versículo 22 ao 39. A descrença dos judeus. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apredejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apredejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pelas blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles que quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada. Quer dizer, a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim, mas se realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Pois é, justamente o que a gente estava falando, né? Como a espiritualidade nos ensina. Vocês não precisam acreditar em nós, né? Vão saber o que é isso, né? O que está sendo falado, o que faz parte desse ensinamento. Então é o que Jesus colocou ali, né? Ele ensinou a todos, ele curou, ele trouxe tantas bênçãos para tanta gente, não é? Então assim, está ali, está na atitude dele. E ele não exigia que acreditassem, exatamente, né? Ele falava que as obras estavam feitas. Exatamente. Acreditar então, assim, ou não? Acreditar quem quer, não é? É a mesma coisa a gente com a espiritualidade. A gente recebe, né, alguma coisa que às vezes é tão sutil, né, e a gente às vezes não percebe, mas eles estão agindo para nos ajudar. Exatamente. Eles estão nos auxiliando, como Jesus fez aqui durante toda a passagem dele pela Terra. E aquilo, né, Rose, a espiritualidade com Jesus. Ele poderia ser mais claro do que ele foi. Ele foi claro, mas ele poderia ser mais. Assim como a espiritualidade. Mas a gente tem muito a aprender. É como se eu entregar um bolo pronto, você vai aprender a fazer bolo? De forma alguma. Então, a questão é exatamente isso. Jesus não quis entregar nada pronto, ele quis que nós aprendêssemos. E até hoje, mais de 2000 anos depois, nós não aprendemos. Não aprendemos. Toda a lição que ele nos deixou.
E como ele fala aqui, né? Eu já disse tantas vezes, já falei, e vocês não acreditam, né? Vocês não creem em mim, então vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas me ouvem e creem em mim. Exatamente. Então, assim, a gente tem que acreditar. Não é possível que, com tanta coisa que acontece na nossa vida, né? Já tivemos aqui a oportunidade da vida. Então, como não acreditar? De que forma a gente não acredita? Ah, mas a minha vida é difícil, eu tenho desafio. Esses desafios fomos nós mesmos que pedimos os desafios para a gente evoluir. E será que também, né, Jesus não quis dizer isso há mais de 2000 anos atrás? Acreditar ou não é o desafio de cada um de vocês. Com certeza, e a gente precisa acreditar, a gente precisa fazer por onde. É como a Mônica falou, né? Jesus trouxe os ensinamentos para a gente entender, se não são claros, né? Apesar que para mim tem muita clareza ali naqueles ensinamentos, mas se não foram tão claros, eu tenho que me esforçar para entender o que é aquilo, de que forma aquilo aconteceu, né? Principalmente na nossa vida. A gente pede tanto, e às vezes a gente não agradece. E uma forma da gente agradecer é através também da oração, né? Que a gente faz por todos aqueles que a gente ama, que a gente respeita, e por nós também. Então é uma forma de agradecimento. Exatamente. E o que nós vamos fazer agora? Orar. Pedir, mas também agradecer. Vamos agradecer pedindo sabedoria, né? Uma forma estranha, né? Agradecer pedindo, mas vamos ter essa sabedoria, né? Que Jesus mostrou para a gente através dos ensinamentos. Então vamos pedir sabedoria para a gente iniciar nossa semana em paz, com o mínimo, né, de entendimento para os desafios, porque eles vêm, não é, Mônica? Com eles certeza. Vêm, não tem como falar que eles não vão vir, porque eles vão vir sim, e a gente precisa dessa sabedoria para entendimento, né? Sabedoria e entendimento para continuar, né, para seguir a nossa semana em paz, com harmonia no lar, com luz, né, na nossa caminhada, no nosso caminho, para a gente continuar essa batalha que não é fácil, é difícil, mas a gente, com a mão de Deus nas nossas cabeças, a gente continua, sim, com a mão do Pai nas nossas cabeças, a gente continua sempre em frente. Então deixa aí a sua água para fluidificar, entre em sintonia com esses bons espíritos, para que a gente possa receber agora essas melhores vibrações, essa melhor energia de Deus Pai, de Jesus o Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima. Senhor, dá-me a esperança para vencer minhas ilusões. Planta em meu coração a semente do amor e ajuda-me a fazer feliz o maior número de pessoas possível, para ampliar seus dias risonhos e resumir as noites tristonhas. Transforma meus rivais em companheiros, meus companheiros em amigos e meus amigos em entes queridos. Não me deixes ser um cordeiro perante os fortes, e nem um leão diante dos fracos. Dá-me o sabor de saber perdoar, e afasta de mim o desejo de vingança. Senhor, iluminai meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma, e venda-os para que eu não comente os defeitos alheios. Senhor, leva de mim a tristeza e não a entregues a mais ninguém. Enche meu coração com a divina fé, para sempre louvar o vosso nome, e arranca de mim, Pai, o orgulho e a presunção. Deus, faze de mim um ser humano realmente justo.
Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. E agora, toma sua água, beba essa água que possui os fluidos sagrados, os fluidos divinos, esses fluidos que vão fazer bem para a nossa saúde física, mas principalmente nossa saúde mental e nossa saúde emocional. E que a nossa alma receba todos esses fluidos, né, Mônica? Com certeza. E eu ainda acrescento, molhe um pouquinho seu dedo, passa nas suas têmporas, pede para que Jesus coloque ali bons pensamentos, para você ter uma semana fortalecida. Cada vez mais. Boa noite, Rose. Boa noite. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Boa semana a todos.